Vamos saber em detalhes o que acontecerá na primeira semana da minissérie Paulo, o Apóstolo, no resumo semanal de 7 a 11 de julho. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. O capítulo começa mostrando Roma em 64 depois de Cristo, em chamas, destruída. Paulo, o apóstolo, passa por ali apressado, como se estivesse fugindo. Ele se tranca em uma casa e pergunta a Lucas, que está escrevendo uma carta destinada a Teófilo, se ele já terminou. Lucas diz que falta pouco, que está acabando de escrever a última viagem deles. Os soldados romanos invadem um lugar e prendem Paulo e Lucas. O comandante vê a carta, manda levarem Paulo e diz a Lucas: "Cala essa boca, porque Roma precisa que alguém pague pelo que aconteceu essa semana aqui. Ele morre hoje, já você morre depois com o resto da sua laia." O soldado leva Lucas para uma cela onde já tem outras pessoas e diz: "O seu amigo Paulo a essa hora já deve ter sido decapitado." Os presos ficam em pânico e o soldado continua: "O imperador será criativo na maneira de executar vocês. A cruz já está muito batida. Ele gosta de inovar." Os soldados saem da cela e Lucas pede calma a todos, dizendo para não se desesperarem, pois Paulo sempre soube que esse dia chegaria, e eles também precisavam estar prontos para enfrentá-lo, para quando chegar a vez deles. E pergunta o que acham de lembrar o que Deus fez através de Paulo. Lucas fica surpreso ao ver que a garotinha Lisa também está presa ali. Lisa diz que não quiseram negar Jesus e pergunta por que Deus escolheu Paulo. Lucas diz que é uma ótima pergunta, que não sabemos por que Deus faz certas escolhas e até hoje não sabe o que ele vê nele, por exemplo. Mas o Paulo era sincero e muito zeloso, e a combinação disso fez um homem extremamente justo. Nós veremos Paulo arando a terra quando um dos bois empaca, e ele acaba o ferindo com uma lança. Paulo olha assustado para o boi ao ver o seu sangue. Em 34 depois de Cristo, 5 anos depois da morte de Jesus, Saulo acorda em um barco e diz que finalmente chegaram em casa. Jonatas diz a Saulo que Cesareia não chega aos pés de Tarso, que infelizmente não escolhemos a família em que nascemos e não era nem para eles estarem andando juntos. Saulo é fariseu e ele saduceu. Saulo diz que eles têm crenças diferentes, mas servem o mesmo Deus e é isso que importa. Jonatas diz que deve ser isso em Saulo que chama a atenção do Caifás. Já Saulo diz que Caifás só quer que ele seja o melhor que pode ser, e não há nada de errado nisso. Gion se aproxima deles e diz que Nataniel, o futuro cunhado de Saulo, pediu para ele buscá-los porque aconteceu alguns imprevistos em Jerusalém recentemente. Lucas continua narrando a história de Paulo. Ele diz aos outros presos que na época em que Paulo era chamado de Saulo, muitos sinais e prodígios estavam sendo feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E isso chamou a atenção do sumo sacerdote, que se encheu de inveja e mandou prender os apóstolos na prisão pública. Mas naquela noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os tirou dali. E como o anjo os instruiu, eles foram para o templo logo de manhã e começaram a ensinar. Mas o sumo sacerdote ficou sabendo do ocorrido e mandou levá-los ao sinédrio, gerando revolta entre a multidão. Furioso, Matias se aproximou de Pedro e perguntou o que aconteceu com Ananias e Safira, se eles morreram porque não deram as ofertas que ele queria. O chamou de ladrão e cuspiu no rosto dele. No sinédrio, sob o olhar de Gamaliel, Caifás e outros ali presentes, Gedalias diz que o que querem saber é como Pedro, Tiago e Barnabé escaparam. Quem os libertou? Alguém diz que foi um anjo e eles riem zombando. Pedro, Tiago e Barnabé são chamados de mentirosos e blasfemos e perguntam como eles têm coragem de retornar ali no templo de Deus. Caifás diz: "Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem." Pedro diz a Caifás que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Enfurecido, Caifás diz: "É sumo sacerdote para você." Pedro diz: "O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram pendurando no madeiro.
Os homens voltam a rir com muito deboche ao escutar o que Pedro diz. Caifás diz que a única solução para colocar um fim na rebeldia daqueles homens contra Deus e o templo é matá-los. Gamaliel pede para levar os 3 homens para fora, pois eles precisam discutir primeiro antes de tomarem qualquer decisão. A caminho de Jerusalém, Jonatas diz que era só isso que lhe faltava: voltar para essa cidade tosca e ainda ter que lidar com essas novas seitas. Saulo pergunta se Gion chegou a ver se as pessoas estavam mesmo sendo curadas. Gion diz que ouviu dizer que sim, e que isso vem acontecendo há pouco mais de 3 anos. Gion diz que parece que todo o trabalho de João Batista era para a vinda do Messias, e seria esse que foi crucificado. Saulo diz que isso é um absurdo, o Messias não teria sido crucificado, e se pergunta como as pessoas podem ser tão ignorantes em relação às Escrituras. Gamaliel diz para os homens israelitas terem cuidado com o que vão fazer com aqueles homens, pois não se brinca com Deus. Caifás pergunta onde Gamaliel quer chegar. Gamaliel diz que eles não precisam sujar suas mãos com essas coisas, pois o tempo há de mostrar quem é quem, e para não fazerem nada contra esses homens e deixarem eles ir embora. Caifás diz: não. Se vamos deixá-los ir, então que sejam açoitados, para que sirva de lição para todos aqueles que ousarem pensar em causar tumulto em Jerusalém. Caifás consegue fazer com que os outros no sinédrio fiquem ao seu lado e Pedro, Tiago e Barnabé são chicoteados diante de todos. Depois, Caifás diz: vocês viram o que acontecem com rebeldes. Agora vão embora e nunca mais falem no nome desse Jesus. Saulo chega em Jerusalém e pergunta a Gion como a sua noiva está. Gion hesita em responder e o mendigo os interrompe, pedindo um pedaço de pão, pois tem fome. Gion aproveita para sair, dizendo que vai cuidar dos cavalos. Nataniel recebe Saulo com um abraço caloroso, mas estranha a presença de Jonatas, pois ele é um saduceu. Jonatas diz a Saulo que já vai, e amanhã eles se veem. Saulo diz a Gamaliel e Nataniel que foi muito bom passar esse tempo com a sua família em Tarso, mas não via a hora de voltar para Jerusalém. E que os pais mandaram presentes para eles e para Gabriela, e pergunta onde que ela está. Nataniel pede desculpas, diz que não sabia que ele vinha a essa hora e a Gabriela ainda está na casa de uma amiga. Gabriela chega e fica surpresa ao ver Saulo. Saulo beija a mão dela. Nataniel diz à irmã que foi uma surpresa para todos, pois Saulo chegou 2 horas antes do previsto. Saulo presenteia a Gabriela com a presilha de cabelo em formato de lírios que mandou fazer especialmente para ela. Gabriela diz que ele é sempre tão metódico. Saulo nota o olhar diferente dela e pergunta se está tudo bem. Gabriela disfarça, diz que sim, o agradece pelo presente e diz que vai usá-lo todos os dias. Saulo diz a Gabriela que está pronto para se casar com ela, que terminou os estudos e tem todos os recursos para cuidar dela e começar sua carreira no sinédrio. Gabriela fica em silêncio. Saulo nota que todos estão estranhos e pergunta o que estão lhe escondendo. Tiago cuida dos ferimentos de Pedro. Eles recebem a visita de Estevão, o novo convertido que quer se juntar a eles. Tiago diz que Estevão recebeu o Espírito Santo. Saulo fica indignado ao saber que Gabriela está se encontrando com os seguidores de Jesus. Pergunta como Gamaliel e Nataniel podem trair o Deus deles assim e diz que Gabriela não vai mais lá, pois eles são contra o Deus deles. Saulo diz que pelo bem e segurança dela, não vai permitir que ela se encontre com esse tipo de gente. Gabriela diz que ele não pode fazer isso, pois é a sua fé, a sua vida. Ele está muito nervoso. Amanhã eles se falam e se retira. Gamaliel defende a filha. Saulo diz que já ouviu bastante e sai. Caifás encontra Saulo e pergunta se ele já se considera pronto para fazer parte do sinédrio. Saulo diz que com toda certeza. Caifás diz que ele será muito útil para eles para passar amanhã no sinédrio porque tem uma missão para ele e o convida para ficar em sua casa. Saulo não consegue dormir. Ele vai para a janela e cita o Salmo 25. Nesse momento, ele vê Gabriela saindo de casa e decide segui-la. Gabriela chega à reunião dos cristãos. Saulo bate na porta. Pedro abre e pergunta como que ele soube que se reúnem ali. Saulo diz que foi pela noiva. Gabriela fica tensa ao vê-lo. Pedro agradece a presença de todos,
fala sobre o que aconteceu com ele, Barnabé e Tiago no Sinédrio e pede para Gabriela agradecer ao pai dela, pois foi ele que não permitiu que algo pior acontecesse com eles. Saulo fica olhando para Gabriela com raiva e decepção. Gabriela fica muito mal com os olhares dele. Estevão percebe como ela está e pergunta se está tudo bem. Gabriela diz que sim. Pedro diz que o número de discípulos tem crescido bastante e por isso vão distribuir algumas tarefas administrativas para eles, para que os ajudem nessa necessidade. Estevão diz a Pedro que nasceu de novo, que quando ele foi levado pelos guardas do Sinédrio, ele foi falar com Deus, foi se oferecer para ele, para usá-lo de alguma forma, e o Espírito Santo desceu sobre ele. E lhe deu uma razão de viver. Estevão diz que não se vê fazendo outra coisa a não ser servir a ele. Pedro diz que sabe que todos são cheios do Espírito Santo e por isso os trouxeram ali para abençoá-los. Pedro olha para Saulo e pergunta qual é o nome dele. Ele diz: eu sou Saulo, eu sou fariseu. Então é assim que vocês ajuntam pessoas para a sua seita, dando responsabilidades para elas? Gabriela diz a Pedro que sente muito, que Saulo deve ter a seguido. Saulo diz que se eles precisam se esconder para falar de Deus, é porque o que fazem não é permitido por ele. Gabriela pede para Saulo parar. Saulo pergunta a Pedro que mandamento é esse que ele segue. O de mentir, o de esconder, o de se aproveitar e enganar das pessoas mais simples, porque é isso que eles estão fazendo ali. É por isso que se reúnem na calada da noite. Pedro fica em silêncio e Saulo diz: o que foi? Tem medo de debater comigo, apóstolo? Pedro então diz: Senhor Jesus nos ensinou a não debater com os nossos perseguidores. Saulo diz que porque eles não sabem o que responder, preferem fingir que não é ilícito fazê-lo. Envergonhada, Gabriela pede para Saulo parar com isso e pede desculpas a todos. Saulo diz que Pedro é um covarde. Se tem tanta convicção no que diz, por que não o convence? Pedro diz que ele não tem ouvidos para ouvir. Saulo pergunta se foi isso que Gabriela foi buscar, as palavras de um mero pescador que não sabe nem ler. Estevão diz que estudou, e nada do que aprendeu nas escolas faz tanto sentido quanto o que o apóstolo Pedro tem nos ensinado. Saulo pergunta se ele estudou a lei ou só se ocupou de coisas vãs para agora repetir baboseiras. Estevão diz: eu ouvi falar de você, Saulo de Tarso, cidadão romano, viajado, estudou na melhor universidade, com um futuro brilhante pela frente. Saulo diz que finalmente alguém com o mínimo de senso naquele lugar. Estevão diz: o problema, Saulo, é que você conhece a lei, mas não a entende. Você conhece a história dos nossos antepassados, mas não consegue entendê-la para aplicá-la na sua própria vida. Saulo pergunta quem Estevão pensa que é para falar assim com ele. Estevão diz: eu tenho pena de você, porque eu já fui assim, ignorante. Furioso, Saulo tenta partir para cima de Estevão, mas Gabriela e os outros homens o seguram. Saulo cospe no chão, diz que vai denunciá-los, chama a Gabriela e vai saindo. Tiago pergunta se é com um homem assim que Gabriela vai se casar. Saulo volta e manda ele repetir o que falou. Lucas diz que o jovem Saulo iria se tornar o respeitado apóstolo Paulo um dia, mas enquanto esse momento não chegava, ele plantou muitas injustiças que futuramente contribuiriam para suas próprias colheitas. Gabriela repreende Saulo, dizendo que ele não precisava ter falado daquele jeito com o apóstolo Pedro. Irritado, Saulo diz que aquele homem não é apóstolo coisa nenhuma, e como se não bastasse, o outro ainda teve a audácia de colocar em questão o noivado deles. Saulo diz: meu amor, o sujeito é um pescador se passando por professor. Muito me admira você tão inteligente cair na lábia desses charlatões. Gabriela pergunta se ele está chamando de burra, e se não percebe que nem se deu a chance de conhecer o caminho. Saulo diz: que caminho, Gabriela? Eu conheço o caminho, Deus é o caminho. Pelo amor de Deus, Deus é o único caminho, não blasfema. Gabriela diz que não está blasfemando, que viu com seus próprios olhos, viu Jesus morrer na cruz e depois de 3 dias também o viu vivo entre os discípulos. Saulo diz que já chega de conversa fiada, que é isso que dá ela ficar conversando com aquelas pessoas. Pedro diz aos amigos que vão precisar ficar mais espertos agora, pois Saulo é fariseu e a noiva dele se converteu, e para seguirem os passos do Senhor Jesus, pois sabem como ele sofreu calado.
Pedro diz que sabe que Estevão saberia discutir com aquele fariseu, mas eles não devem falar com quem não tem ouvidos para ouvir. Enquanto Pedro abençoa Estevão, nós ouviremos Lucas narrando a história. Ele diz: "E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Mas o problema estava nos principais." Caifás pede para Saulo lhe contar sobre Tarso, como Jonatas se saiu nos estudos lá. Jonatas diz para Caifás perguntar diretamente para ele se está tão interessado em saber. Caifás diz que é porque ele não vai falar a verdade. Já o Saulo, ele sabe que é incapaz de mentir. Jonatas se retira irritado. Caifás diz a Saulo que a Hera lhe contou tudo o que aconteceu ontem à noite e como ele reagiu e desafiou a todos. Caifás diz que a situação é mais grave do que imaginava. Até a noiva dele está envolvida com essa seita. Eles precisam pensar em como acabar com isso de uma vez por todas, antes que seja tarde demais, e que já conseguiu a maioria dos votos para colocá-lo como um dos oficiais do Sinédrio. Caifás diz a Saulo que só há um jeito de acabar de uma vez por todas com essa gente, e ele é a pessoa ideal para fazer isso. Gabriela diz ao pai que ontem o Saulo a seguiu e enfrentou o apóstolo Pedro. Gamaliel diz que é melhor ele evitar ficar. Ele nem termina de dizer o que está pensando, porque Gabriela o interrompe dizendo: Não posso. Não depois de tudo que eu vi e experimentei. O Senhor sabe o quanto aquele dia que eu encontrei Jesus foi importante para mim. O Senhor viu a mudança em mim, não viu? Gamaliel diz que sabe que ela mudou muito, mas se preocupa com ela, porque não sabe até quando vai poder evitar que os discípulos sejam perseguidos. E se eles descobrirem que ela também é uma discípula, podem querer persegui-la. Gabriela pergunta se o pai sabe o que ela vai ter que fazer se o Saulo se voltar contra a sua fé. Gamaliel diz que conhece o Saulo. Ele é sincero, temente a Deus. A ama e não vai ficar contra a fé dela. Gabriela diz ao pai que se o Saulo não aceitar a sua fé, não vai poder se casar com ele. Nataniel não gosta de ver Saulo com Caifás e diz que nunca pensou que ele fosse capaz de se juntar ao sumo sacerdote. Saulo diz a Gamaliel que não sabe se ele sabe, mas a Gamaliel interrompe dizendo: tem se encontrado com os discípulos à noite. Sim, eu sei. É a hora mais segura para ela fazer isso. Saulo pergunta como que ele pôde permitir isso. Gamaliel diz: meu filho, quem não é contra nós é por nós. Você é um homem inteligente. Sabe que não é correto julgar sem conhecer. Nataniel avisa ao pai que está acontecendo um tumulto próximo ao templo e os três vão para lá. O paralítico que havia pedido pão para Saulo na noite passada começa a andar. Diz que aconteceu um milagre e agradece Estevão. Um rapaz na multidão diz que Estevão deve ter pago esse homem para fingir ser paralítico. Estevão diz ao homem para não agradecê-lo, mas ao Senhor Jesus, que foi em nome dele que ele foi curado. Pedro leva Estevão para longe da multidão. Saulo vai até o homem e manda ele falar logo quanto recebeu para fingir aquela façanha. O homem diz que está curado, que mal há nisso, e vai embora. Pedro diz a Estevão que falou que ele precisa ser mais discreto. Estevão diz que tinha ido comprar algumas coisas que ele mandou fazer, mas quando viu aquele homem sofrendo, não resistiu. Caifás diz a Gamaliel que chegou ao conhecimento deles que a filha dele também é uma discípula dessa seita, e que não só a filha dele é uma seguidora dessa gente, mas que ele também a apoia nisso e está querendo ser o porta-voz dessa seita, no meio deles. Gamaliel diz que já disse e vai repetir: se eles servem a homens, tudo o que fizerem vai se desfazer, mas se servem a Deus, quem for contra estará indo contra Deus. Estevão foi pego. Caifás manda levá-lo para junto deles e diz que dessa vez eles têm testemunhas, que não tem culpa se esses miseráveis insistem em pecar contra Deus. Jonatas disse que esses homens podem testificar que o discípulo da seita blasfemou contra Deus e contra Moisés. Gamaliel diz que sabem que aqueles homens vivem de subornos. Matias diz que aquele homem não cessa de proferir blasfêmias contra este santo lugar e a lei. O outro diz que ouviram Estevão dizer que o Nazareno irá destruir aquele lugar e mudar todos os costumes que Moisés lhes deu. Estevão diz que é mentira, que não disse isso. Os rapazes continuam afirmando que Estevão disse e diz que o pegaram em flagrante.
Gamaliel diz a Caifás que não fará parte disso. Se eles insistem em fazer isso, não será com seu apoio e nem com seu consentimento. E deixa claro para todos ali que aquilo diante do santo templo é um pecado sem tamanho. E Deus não vai deixar impune. Gamaliel vai saindo e Saulo chama. Gamaliel diz: meu filho, busque a verdade, não se engane com a mentira, por mais que ela sempre tenha sido tudo o que você aprendeu a sua vida inteira. Caifás diz: está vendo, Saulo? Eles conseguiram fazer a cabeça até do nosso estimado Gamaliel, neto de Eliel. Pensa o que vai ser do nosso Deus se essa seita se propagar por toda Israel. Você vai nos ajudar a acabar com essa seita, hã? Se você aceitar essa missão, nós te daremos todo o apoio para você fazer parte do Sinédrio. Você aceita essa missão? Verbo do Altíssimo. Gamaliel diz a Gabriela e Pedro que eles conseguiram testemunhas para acusar Estevão de blasfêmias. Gabriela pergunta por Saulo. Nataniel diz para a irmã esquecer o noivo, pois ele já decidiu de que lado está e que foi ele que denunciou ela para o sumo sacerdote. Depois de ver a noiva, Gamaliel e Nataniel conversando com Pedro, cheio de raiva, Saulo vai até Caifás e diz: será uma honra para mim cumprir essa missão. Todos o aplaudem, menos Jonatas. E Caifás diz: já temos o enviado de Deus. Lucas diz aos outros presos que então o sumo sacerdote perguntou se o Estevão confirmava aquelas acusações. Mas em vez dele se defender, ele, cheio do Espírito Santo, falou o que Deus queria falar. Era uma pena que aqueles homens não tinham ouvidos para ouvir. E depois de contar toda a história sobre o povo de Israel, desde a época de Abraão até a atual, e vendo que eles não estavam aceitando e nem ouvindo nada do que ele dizia, Estevão mudou a tática. No templo, Estevão disse que Caifás e todos ali presentes resistem ao Espírito Santo, assim como seus pais, que não só perseguiram todos os profetas, mas os mataram. Eles anunciavam a vinda do justo, aquele que eles foram traidores e homicidas. Nem da lei por ordenação dos anjos eles são capazes de guardar. Caifás continua acusando Estevão e diz que com as próprias palavras dele, ele se condenou. Ele continua: como você se parece com aquele Nazareno crucificado? Ele falava assim, desse jeito. Quanta intolerância e raiva para quem diz que quer pregar o amor, não? Vocês viram esse sujeito nos atacar aqui, no santo templo do nosso Deus. Caifás diz a Saulo que, como a primeira missão dele do dia, ele é quem decide o que fazer com aquele homem. Estevão olha para o céu com um semblante muito tranquilo, sereno. Sorri e diz: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem está em pé, à mão direita de Deus. Alguns homens tapam os ouvidos e outros gritam blasfêmia. Estevão é levado por alguns soldados e Saulo pergunta a Caifás se precisa daquela violência toda. Caifás diz que ele tem que ser forte para essa missão. Foi por isso que o escolheu, porque sabe que ele não vai se acovardar ou deixar de fazer o que deve ser feito pelo Deus deles. Estevão é arrastado entre a multidão e jogado no chão. Jonatas e Caifás acompanham tudo com muita satisfação. Saulo se aproximou de Estevão e disse para ele pedir perdão e falar que se enganou, porque aquela multidão ia apedrejá-lo e matá-lo. Estevão disse que não tinha nada contra eles e muito menos contra Saulo, que ele não se culpasse por isso. Saulo olhou para Gabriela, que estava acompanhando tudo com muita tristeza. Caifás gritou: a autoridade foi dada a você, Saulo. Saulo se afastou de Estevão e algumas pessoas começaram a apedrejá-lo por simplesmente dizer a verdade. Muito ferido, Estevão disse as suas últimas palavras: Senhor Jesus, recebe o meu espírito e não condene essa gente por causa desse pecado. E morreu. Lucas diz aos presos que Estevão foi o primeiro de nós a morrer por Jesus. Gabriela olha para Saulo decepcionada e vai embora, amparada pelo pai. Lucas diz que o que Saulo não sabia então é que ali ele já estava servindo ao Senhor. Sozinho e atordoado, Saulo diz a Deus que fez o que tinha que fazer para proteger a lei, mas que não quer se sentir assim. Ele diz: eu não quero errar com o Senhor, meu Deus. Me ajuda nessa missão. Possivelmente ela vai prejudicar muitas famílias e com certeza vai me afastar de todos que eu amo. Mas a minha lealdade é com o Senhor.
Gabriela chega ao sinédrio para falar com ele. Saulo vê que ela não está com a presilha no cabelo e diz que imaginou que ela não ia mais usar o presente que deu para ela, que não ia querer mais nada com ele. Gabriela pergunta se é só isso que ele vai falar. Saulo pergunta o que mais ela quer que ele fale. Gabriela diz: bom saber que o nosso relacionamento significava tão pouco para você. Saulo diz que ela sabe o quanto ele a ama. Gabriela pergunta por que então ele foi capaz de fazer o que fez hoje. Saulo diz que não teve escolha. Gabriela diz que é claro que ele teve, mas quis ir contra a fé dela. Pergunta se ele a acha tão burro assim para deixar-se enganar por falsas crenças e se ele não vê que pode estar errado. Saulo diz que ela está cega. Gabriela pergunta se então vai ser assim, se ele vai ficar contra a sua fé. Saulo diz que sim, porque ela é contra Deus. Gabriela diz que não, que é ele que está indo contra Deus. Saulo a beija e pede para ela esquecer tudo isso e ficar com ele. Gabriela diz que não, que ele está jogando baixo. Saulo diz que ama ela. Gabriela diz: eu também te amo, Saulo, mas eu não posso me casar com um homem que mata pessoas inocentes. Eu devo fugir, já que a sua missão agora é matar quem crê em Jesus? Saulo diz: não exagere, só não pregue sobre ele. Eu odiaria ter que te prender. Gabriela vai embora arrasada. Gamaliel pergunta se Saulo tem certeza do que está fazendo, porque o povo pode se voltar contra ele. E, aliás, é isso que Caifás e os outros querem fazer, colocar toda a responsabilidade sobre as costas dele. Nervoso, Caifás diz: não julgarás, Gamaliel. Esqueceu a lei? Gamaliel diz: não matarás, Caifás, e não darás falso testemunho. Caifás pergunta se é assim que se fala com o sumo sacerdote. Gamaliel diz que não vai repetir, que eles já sabem o que ele pensa a respeito e que a consciência deles vem a julgá-los. Para Saulo, Gamaliel diz: ainda dá tempo de você desistir, meu filho. Saulo diz que desistir da sua missão é desistir do seu Deus. Jamais. Saulo pede a permissão do sumo sacerdote para prender qualquer um que falar em Jesus. Indignado com a atitude de Saulo, Gamaliel se retira do sinédrio. Caifás diz que Saulo tem a sua bênção. Adália pergunta por que Deus permitiu que matassem o Estevão e diz que não entende. Pedro diz que não sabe, que não tem todas as respostas, mas sabe que precisam estar prontos para morrer por Jesus. Adália diz que não está pronta para perder a sua vida por ninguém. Timão diz a Pedro que sente muito, mas acha que não vai mais conseguir ajudar com as viúvas, com a Adália nesse estado. Pedro diz para ele não se preocupar, que o Espírito Santo vai guiá-lo, e ele não vai deixar de ser um testemunho de Jesus por causa disso. Timão diz que não, que vai continuar falando dele, que não vai desistir. Gamaliel vai até Pedro, diz que tem notícias, mas infelizmente não são as melhores. Adália coloca Timão contra a parede, dizendo que ele vai ter que escolher, ou ela ou Jesus. Timão pergunta se ela esqueceu de como ele era antes de conhecer Jesus, um marido arrogante, beberrão. Adália diz que precisa pensar nos filhos deles, na família, e prefere ele como era antes do que morto. Os soldados levam Diana e seu marido presos. Saulo se aproxima de Adália e Timão e diz que, em nome da lei, eles estão presos por fazerem parte da seita dos apóstolos. Desesperada, Adália diz que não tem nada a ver com isso, que tem filhos pequenos e pede para soltarem ela. Saulo diz: pensassem neles antes de se envolverem com os nazarenos e afrontar a Deus. Gamaliel, Pedro, Tiago e Barnabé veem tudo. Pedro pergunta o que está acontecendo. Gamaliel diz que Saulo já começou a prender os seguidores de Jesus. Saulo pergunta se Pedro está satisfeito agora. Pedro diz que aquelas pessoas não fizeram nada de errado. Saulo diz que foram contra o próprio Deus, incentivados por eles, e quer que eles vejam o que estão causando na vida das pessoas. Pedro diz aos amigos que não tem outra opção. Terão que avisar os demais para irem embora de Jerusalém. À noite, enquanto as pessoas deixam a cidade, escutaremos Lucas narrando a história para os outros presos. Ele diz: na verdade, aquela perseguição estava contribuindo para que a igreja se espalhasse por toda parte. E assim, eles levavam a palavra de Deus para fora de Jerusalém. Saulo prende várias pessoas e diz que espera que, pelo tempo que eles estejam ali, possa ajudá-los a refletir o como estão sendo ingratos ao Deus de Israel.
Pedro pede para Saulo mandar soltar quem prendeu e pergunta qual o problema dele com ele. Saulo diz: você contaminou a minha noiva e todas aquelas pessoas a ir contra Deus. E dá um murro na cara dele. Pedro não reage e diz: bate do outro lado. As leis de Deus não foram criadas para nos destruir, Saulo. Saulo diz: escuta aqui, pescador. Não fale comigo sobre a lei. Eu conheço a lei diferente de você, ô seu ignorante. Você pode ter enganado aquelas pessoas, mas a mim você não engana. Pedro diz que eles não servem a Deus. Saulo ameaça prendê-lo, dizendo para ele não abusar da sua paciência. Pedro diz que tem orado por ele. Saulo vai saindo. Volta a ter a visão do boi que feriu há muito tempo parado na sua frente e, assustado, ele cai. Gabriela vê ele no chão e pergunta o que aconteceu. Saulo diz que nada e se levanta. Gabriela pergunta se será que Deus está se agradando da missão dele. Saulo diz que foi Deus que a incumbiu dela. Gabriela diz: ele ou o sumo sacerdote? Saulo diz: então é assim agora, Gabriela? Perdeu o temor até com o sumo sacerdote? Gabriela diz: nós devemos temer a Deus, não a homens. Saulo diz que queria tanto ajudar ela, mas eles fizeram a cabeça dela de tal maneira que ele nem a reconhece mais. Gabriela diz para ele pensar o que quiser. Lucas diz: o que o Saulo não sabia é que ele estava fazendo um grande favor para o Evangelho de Jesus. 6 meses depois, Pedro recebe a sua sogra. Ela vai descansar e Pedro diz a João que não sabe até quando vão ter liberdade para levar o nome de Jesus às pessoas ali em Jerusalém, que muitos foram embora da cidade, mas os cárceres estão cheios. Ira escuta eles combinando de irem para Samaria para levarem a palavra de Deus e conta para Caifás, Jonatas e Saulo. Caifás diz: será que essa praga não vai acabar mais? Até Samaria está sendo contaminada por esses hereges. Jonatas diz que parece que o trabalho de Saulo não está rendendo bem e que avisou, era para eles terem matado aqueles. Caifás diz para Jonatas não atrapalhar e pergunta o que Saulo sugere. Saulo diz que pode ir atrás de todos eles, pede para Caifás lhe dar cartas que o respaldem em Damasco e, quer seja homem ou mulher, ele vai conduzi-los de volta para Jerusalém, presos. Isso é tudo que ele precisa para acabar de vez com essa seita maldita. Jonatas pergunta por que ele não vai logo para Samaria. Saulo diz que se for para Samaria primeiro, eles vão fugir e dispersar novamente. Agora, se ele for para lá, saindo de Damasco, vai pegá-los de surpresa e eles não vão ter como fugir. Caifás diz que Saulo tem razão. Vai escrever as cartas de recomendação para ele. Mas eles precisam manter tudo em sigilo. Gabriela, o pai e o irmão vão ver os presos. Gabriela diz para eles ficarem tranquilos, que todos os dias vão levar água, comida e informá-los sobre os filhos, que estão fazendo um mutirão de apoio para cuidar de tudo lá fora enquanto eles estão ali. Gamaliel manda os soldados soltar eles. Nesse momento, Saulo chega. Diz que quem deve soltá-los é ele, mas até o momento não foi informado que aqueles indivíduos mudaram de ideia sobre o Nazareno. E pergunta se alguém ali mudou de ideia. Adália diz: Eu não creio mais no que os apóstolos pregam. Saulo a parabeniza e diz que finalmente alguém usou a inteligência. Timão pede para a esposa não fazer isso, mas ela diz que precisa pensar nos filhos deles e não quer morrer ali dentro. Saulo manda soltar Adália e pergunta se mais alguém vai ser sensato hoje. Todos permanecem em silêncio. Saulo diz: façam o que quiserem, só lembrem que Deus está acima de todos, inclusive de homens que se dizem ser apóstolos. Matias diz a Saulo que o Jonatas o enviou para acompanhá-lo até Damasco. Saulo diz para Matias esperá-lo na entrada da cidade à noite, que os soldados vão estar aguardando por lá. Ira tenta seduzir Saulo, mas ele a rejeita e diz que ela pode se retirar. Saulo se despede de Jonatas e diz que assim que tiver notícias, escreve para eles. Jonatas deseja boa viagem para ele e o abraça. Quando Saulo sai, Jonatas pergunta se Ira conseguiu. Ira diz que Saulo não lhe deu a mínima. Jonatas diz para ela se arrumar um pouco melhor e que ela vai ter que fazer muito mais esforço se quiser chamar a atenção de alguém que esteve comprometido com uma mulher do nível da Gabriela. Pedro e João se despedem dos amigos e partem sua viagem.
Saulo também está saindo de viagem e manda Matias ajudá-lo com uma bagagem, mas com muito cuidado, porque o que está dentro dela é muito importante. Matias deixa a bolsa cair e vários papéis se espalham pelo local, levados pelo vento. Furioso, Saulo briga com Matias e promete que ele vai ser responsável se perder uma carta sequer. Tiago, Miriam e Barnabé veem tudo. Barnabé pega uma carta e consegue ler, antes que Saulo a tome dele. Saulo parte em sua viagem. Barnabé diz a Tiago que a situação é grave e eles precisam avisar os irmãos em Damasco. Tiago pergunta como que a mensagem vai chegar lá antes deles. Barnabé diz que eles não têm tempo para isso, ele mesmo vai. No dia seguinte, Barnabé vê Saulo e os seus homens na estrada e diz: Meu senhor, como é que eu vou chegar antes deles lá? Bem que o Senhor podia mandar um raio para impedir que eles cheguem antes de mim. Barnabé acaba de falar e um raio cai na frente de Saulo e seus homens. Sorrindo, Barnabé diz: O Senhor foi rápido, hein? Caído no chão, Saulo diz que não consegue ver nada. Saulo se lembra do que Gamaliel, Gabriela e Pedro disseram para ele sobre a sua missão. E também de que viram Barnabé antes do raio cair na frente deles. Matias viu Barnabé e disse: Na colina, Saulo, na colina, aquele discípulo nazareno continua nos seguindo. Saulo disse para deixá-lo, que assim que ele se aproximasse da cidade, o prenderiam. Eles seguiram o caminho e foi nesse momento que o raio caiu. Atordoados com a forte luz, Matias pergunta se alguém está enxergando alguma coisa. Ainda caído no chão, Saulo escuta uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo pergunta quem é o Senhor. A voz diz: Eu sou Jesus, a quem você tem perseguido. Saulo diz que não é possível. Jesus diz: Duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Chorando, Saulo diz: Senhor, Senhor Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Jesus diz: Levanta e entra na cidade. Lá você vai saber o que te convém fazer. Matias pergunta se Saulo está bem, o que aconteceu, o que foi aquela luz. Saulo chora compulsivamente e diz que não consegue ver nada. Barnabé passa por eles. Matias diz a Saulo que o discípulo que estava na colina está indo em direção à cidade e pergunta se não é melhor voltarem. Saulo diz para ele levá-lo para a cidade. Em Roma, em 64 d.C., Lucas continua narrando a história de Saulo para os presos. Ele diz: A maior decepção que alguém pode ter é a que se tem consigo mesmo. Quando finalmente entende que por toda a sua vida estava sinceramente errada. Gabriela diz: Eu imagino a dor que ele sentiu. Lucas diz que ser justo demais acaba nos tornando injustos. Lisa pergunta o que aconteceu depois disso. Lucas diz que depois disso, Saulo ficou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Anos antes, Ananias diz à sua esposa, Adilai, que quer que ela vá com as crianças para a casa dos pais dela. Adilai diz que não quer deixar ele sozinho em Damasco. Ananias diz que ela ouviu o que o Barnabé disse. Esse homem já arrastou homens e mulheres para fora da cidade. Ele não tem compaixão e eles vão ficar mais seguros em Jezeel. Adilai diz que também é discípula de Jesus. Ananias diz que sim, mas ela tem que cuidar das crianças. E se os dois forem presos, elas vão ficar desamparadas. Adilai diz que vai preparar o de jejum para eles e sai. Ananias diz: Meu senhor, eu sei que o Senhor disse que tudo isso iria acontecer, mas me dá forças. Uma voz então diz: Ananias. Emocionado, Ananias se ajoelha e diz: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor diz: Levanta e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Sozinho, Saulo diz para si mesmo que se soubesse que o Senhor era o Messias que ele tanto esperava, tinha largado tudo e o seguido, teria morrido por ele, e pede perdão. Saulo se lembra das palavras de Estevão e do seu apedrejamento e diz: Senhor, me mata, eu não mereço viver. Eu era aquele boi, eu sei, esse tempo todo já resistindo como uma mula. Eu te resisti, eu pequei, eu não sou digno de pronunciar o seu nome, eu sou o pecador. O pior de todos eles. Tudo que eu sabia, Senhor, era lixo. Tudo que eu fui não significa nada. De repente, ele vê o vulto de um homem na sua frente.
Jesus diz: Ananias, numa visão, Saulo viu você pondo a mão sobre ele, para que ele tornasse a ver. Ananias diz ao Senhor que já ouviu falar desse homem, que ele já fez tanto mal para os teus santos em Jerusalém. O Senhor diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome. Ananias diz que ele já matou. O Senhor diz: eu vou lhe mostrar o quanto deve padecer pelo meu nome. Saulo diz: você é o Ananias? Você veio? Saulo pede perdão e diz que se pudesse voltar atrás. Ananias diz que ele agora é seu irmão. Saulo diz que agora vê, que estava errado, estava enganado, mas acha que é tarde para ele. Ananias diz que não é tarde demais e que tem uma mensagem do Senhor Jesus para ele. Saulo pergunta se ele o respondeu, se o perdoou. Ananias coloca as mãos sobre a cabeça dele e diz que o Senhor Jesus o enviou para que ele voltasse a ver e fosse cheio do Espírito Santo. Saulo diz a Ananias que agora vê e o abraça. Ananias diz que o Deus de nossos pais escolheu a ele de antemão para que conheça sua vontade e veja o seu filho e ouça sua voz. E ele vai ser testemunha para com todos os homens de tudo que ele tem visto e ouvido. Ananias diz: se levanta e se batize e se livre dos seus pecados. Saulo diz que vai se batizar. Ananias então o batiza. E depois pergunta se ele está pronto para sua nova vida. Saulo diz que agora tudo faz mais sentido, que Pedro realmente é um homem abençoado. Ananias pergunta se alguém sabe que ele está ali. Saulo diz que sim, mas eles já foram embora. Não quiseram esperar e a essas horas devem estar relatando tudo para o sumo sacerdote. No Sinédrio, Gamaliel pergunta o que Matias ouviu exatamente. Matias diz que ouviu uma voz dizendo: por que você me persegue, Saulo? Gamaliel pergunta se seria essa a voz de Jesus. Irritado e com deboche, Caifás diz que Gamaliel está conduzindo a testemunha. Gamaliel pergunta a Caifás a quem então eles têm perseguido esse tempo todo. Caifás diz que não perseguem, só estão limpando a herança de Abraão, de seitas que distraem o povo deles do verdadeiro Deus que servem. Um dos homens diz que às vezes até parece que o próprio presidente do Sinédrio acredita no Nazareno, pois vive defendendo os hereges. Enquanto os homens batem boca, Jonatas pergunta a Matias quanto ele ganhou para dizer essas coisas e diz que paga bem mais. Matias diz que está apenas reportando o que presenciou, que viu a luz e ouviu aquela voz. Gamaliel pede silêncio e diz para esperarem o Saulo voltar e se explicar. Até lá a reunião está encerrada. Saulo diz a Ananias que entendeu que é um vaso escolhido que vai levar o nome de Jesus diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, que se sente mais leve, tudo parece mais colorido. Gabriela se lembra do dia em que se despediu de Saulo, quando ele estava indo para Tarso. Saulo a beijou e disse que o combinado era que quando sentissem falta um do outro, iam se lembrar do amor entre Salomão e Sulamita. Gabriela disse que estava certo, mas que ele não a deixasse o procurando entre os pastores do seu rebanho, igual ele fez com ela. Saulo disse que nunca e prometeu que voltaria. Gabriela sofre ao se recordar disso. Feliz, Gamaliel diz a Gabriela que tudo indica que o Saulo viu Jesus. Ananias e Adilai hospedam Saulo em sua casa. Saulo diz a Ananias que quer muito fazer as pazes com Pedro e com todos os outros discípulos em Jerusalém, que não vê a hora de contar para eles o que aconteceu com ele. Ananias pergunta se ele sabe que vai ter desafios e diz que ele tem que estar preparado para isso. Saulo diz que sim, sabe que não vai ser fácil, mas está pronto. Adilai diz a Ananias que nem parece que o Saulo que está dormindo na sala deles é o mesmo perseguidor violento que ouviram falar. Ananias diz que esse é o poder transformador do Espírito de Deus. Só ele para conseguir modificar alguém dessa maneira. Saulo ficou alguns dias em Damasco e pregava nas sinagogas a Cristo, o Filho de Deus. Alguns homens não gostavam de ver como Saulo falava do Senhor Jesus e um deles disse: não dá mais para aguentar a insistência do Saulo em ligar aquele Nazareno que, diga-se de passagem, foi crucificado com as profecias, que tem morte de cruz, é maldito. Saulo diz: mas ele se tornou maldito por nós. Um outro homem diz que soube que em Jerusalém Saulo perseguia os que invocavam esse nome, Jesus, e pergunta por que ele decidiu se juntar a eles agora, e se o sumo sacerdote sabe que ele usou o nome dele para traí-lo.
Saulo disse que não traiu, que já explicou para eles o que aconteceu, mas parece... O rapaz o interrompe dizendo que cair do cavalo não explica nada e ele está os fazendo de bobos. Quer que eles se rendam a um líder de uma seita que morreu como um pecador. Barnabé observa tudo à distância. Lucas diz que talvez tenha sido nesse momento que Saulo viu como é difícil pregar para os de casa. O rapaz diz: a decisão já está tomada e se você, Saulo, não teve coragem de terminar de fazer o que o sumo sacerdote Caifás lhe ordenou, nós vamos dar continuidade à sua missão, com ou sem as cartas dele. Lucas diz que foi assim que os religiosos dali começaram a planejar a morte de Saulo. Barnabé diz a Saulo, que estava na sinagoga mais cedo, viu o quanto ele está incitando o ódio dos religiosos por ali e precisam dessa coragem em Jerusalém. Saulo diz a Barnabé que quer lhe pedir perdão. Barnabé diz que não, que ele já foi perdoado e que sabe o quanto a cegueira espiritual gera ódio contra quem é de Deus. Saulo diz que quer se juntar a eles em Jerusalém e pergunta se pode acompanhá-lo. Barnabé diz que acha melhor ele ficar um tempo ali, até ele preparar todos por lá. Barnabé vê os homens da sinagoga tramando com soldados contra Saulo. Ele volta para junto de Saulo e Ananias e diz que os homens planejam matar ele, que estão colocando soldados nas portas da cidade de dia e de noite para isso. Ananias diz que Saulo vai ter que se esconder e o leva para sua casa. Ananias encontra tudo revirado e sai procurando pela esposa e os filhos. Barnabé diz que Saulo precisa fugir de Damasco hoje. Ananias sai do quarto com a filha em seus braços e, desesperado, diz a Barnabé que mataram a todos. Saulo fica em choque e se culpa pelo que aconteceu. Barnabé diz para ele ir embora logo, porque agora só o Espírito Santo pode consolar o Ananias. Gabriela diz ao apóstolo Tiago que o Saulo se converteu, que ele conheceu Jesus. Miriam pergunta se ela está falando daquele perseguidor. Gabriela diz que sim, que sabe que é difícil acreditar, mas é a verdade, e que ouviram dizer que o próprio Senhor Jesus apareceu para ele no caminho para Damasco. Tiago diz que duvida muito que isso seja verdade e que parece mais uma cilada para ele se infiltrar no meio deles, e pergunta se ela sabia que a Ira estava contando tudo o que eles faziam para o sumo sacerdote. Gabriela fica horrorizada, diz que não sabia, e isso é muito triste. Barnabé e Josafá ajudam Saulo a fugir. Saulo pede para Barnabé falar para Ananias que ele sente muito. Barnabé diz: eu falo, Deus é com você, Saulo. Faz a vontade dele, que é só isso que importa. Eu te encontro em breve em Jerusalém. Gamaliel diz a Gabriela que não acha que Saulo seria capaz de se passar por quem não é, que ele pode ser um pouco orgulhoso, justo demais, mas nunca foi hipócrita. Nataniel diz que não adianta a irmã ficar sofrendo por antecipação, que vai chegar uma hora que todo mundo vai saber se o Saulo é ou não é um novo homem. Saulo chega em Jerusalém. Ao ver Jonatas e Matias, ele tenta abraçá-los, mas os dois não permitem se afastando. Jonatas pergunta onde ele esteve esse tempo todo. Saulo pergunta se Matias não contou para Jonatas o que aconteceu com ele na estrada para Damasco. Matias diz que não sabe do que ele está falando, que a única coisa que sabe é que ele quis ficar naquela hospedaria da rua direita. De repente, ele não quis falar com ninguém, não quis saber de mais nada, que achou que ele tivesse enlouquecido e por isso foi embora. Jonatas diz: então quer dizer que você enlouqueceu assim como os nazarenos. Saulo diz que esse tempo todo eles estavam enganados, mas Jesus não leva isso em conta. Ele é misericordioso, o perdoou e o salvou dos seus pecados. Jonatas diz para Saulo não dizer mais nenhuma palavra e pergunta se os pais dele sabem o que ele anda aprontando por aí. Saulo vai se afastando e Jonatas diz que sempre soube que apesar dele se fazer de perfeito, sempre foi um fingido. E pergunta onde está todo aquele zelo, todo aquele temor a Deus. Saulo diz: eu te entendo, Jonatas, eu também era assim. Tiago presencia tudo. Ananias pergunta a Barnabé o que foi que fez de errado e diz que vai ter que sepultar a família inteira de uma vez. Por que que eles tiveram que pagar por tamanha crueldade? Barnabé diz que ele não fez nada de errado e para não se culpar. Ao ver os soldados, furioso, Ananias parte para cima deles. Barnabé implora pela vida dele, dizendo que ele acabou de perder a família. Os soldados se afastam. Barnabé pede para Ananias não se entregar à dor, nem deixar que ela influencie a sua fé,
e pergunta se ele crê que a sua família está nos braços do Senhor. Ananias diz que sim e pede para ele falar para o Saulo que ele não tem culpa do que aconteceu. As pessoas olham para Saulo com desconfiança. Jonatas manda Matias ficar de olho em Saulo, que vai falar com Caifás. Saulo diz a Timão que sente muito por ter prendido ele e a sua esposa. Diz que era cego, que foi um ignorante a vida toda e o que estiver ao seu alcance para desfazer todo o mal. Timão diz: você vai trazer minha mulher de volta? É lógico que não. Matias se aproxima deles e pergunta se Saulo quer que ele chame os soldados. Saulo diz que não está tendo nada de errado ali. Timão diz que Matias é um dos que testemunhou contra Estevão e sabia que Saulo está do lado daquela gente, não é um deles. Timão vai embora e Matias diz para Saulo esquecer esse povo, esquecer o que aconteceu em Damasco. Saulo pergunta como que ele pôde fingir não ver o que viu a luz e ouviu o que ele ouviu. Matias diz que não, e o que viu foi um homem fingir estar cego para não dar continuidade à missão que lhe foi dada. Saulo diz que é verdade o que o senhor Gamaliel disse a respeito dele no outro dia. Ele só fala o que pagam para ele falar. Tiago diz a Gabriela que Saulo está em Jerusalém e ela sabe o que eles pensam dele. Gabriela diz que pode testá-lo se eles quiserem. Tiago pergunta se ela ainda ama ele. Gabriela diz que sim, que ainda o ama muito. Tiago diz que então ela pode ser levada pelo próprio coração e se deixar ser enganada. E se ela escolher acreditar no Saulo, eles vão ter que convidá-la a não ir mais nas reuniões deles. Tiago diz que vão mudar de lugar suas reuniões, mas não pode falar para ela onde vai ser. Gabriela diz que não vai falar para Saulo. Tiago diz que ela ainda o ama e pode ser influenciada por ele a denunciá-los. Saulo vê Gabriela, a chama e pergunta se podem conversar. Gabriela o leva para sua casa e pergunta o que ele realmente faz ali. Saulo diz que queria contar para ela que conheceu Jesus. Gabriela fica séria e ele diz que pensou que ela fosse ficar feliz por ele. Gabriela pergunta se ele se converteu. Saulo diz que sim. Gabriela pergunta como e quando. Saulo diz que Jesus apareceu para ele e ele entendeu tudo. Gabriela pergunta como Jesus apareceu para ele e como ele era, porque ela o viu e sabe exatamente como ele é. Saulo diz que não o viu exatamente. Gabriela pergunta como que ele pode fingir ser um deles e para quê, se é para traí-los. Ela diz que nunca imaginou que ele fosse capaz, que seria esse mau caráter. Saulo diz: eu ouvi a sua voz. Ele falou comigo e... Gabriela o interrompe dizendo: eu pensei que você seria sincero comigo, mas pelo jeito, nem isso eu posso esperar mais de você. Saulo fica calado e ela diz para ele falar alguma coisa. Saulo pergunta o quê? Gabriela diz que pelo menos a verdade. Saulo diz: a verdade é que eu conheci Jesus. Ele mudou a minha vida. Gabriela pergunta se ele não vê que pode prejudicá-la com essa farsa e diz que isso é uma tática, que ele não conseguiu afastá-la dos seguidores de Jesus, então arrumou um jeito deles se afastarem dela. Saulo diz: não é nada disso, Gabi. Eu sou um discípulo agora. Eu me batizei e recebi o Espírito Santo. Gabriela diz para ele não brincar com uma coisa dessas, que já chega, ele conseguiu o que queria, afastou os discípulos dela, mas nunca vai conseguir afastá-la de Jesus. Saulo diz: isso mesmo, você está certa. Eu só queria que você soubesse que eu creio agora. Eu te entendo. Eu mereço a sua desconfiança. Eu fui um idiota com você, com seu pai e os discípulos. Eu plantei isso. Saulo pergunta se algum discípulo acredita em sua conversão. Gabriela pergunta o que ele acha. Caifás diz a Saulo que não via a hora de vê-lo e ouvir dele tudo o que o Matias andou falando sobre Damasco. Saulo diz que o que aconteceu com ele foi algo sobrenatural e ele não pode fingir que não aconteceu. Caifás diz: é mesmo? Então me conta, caminha comigo. Saulo diz a Caifás que Jesus apareceu para ele e ele ouviu a sua voz. Matias se aproxima deles com Gamaliel e Nataniel e diz: aí está ele. Eles não param. Saulo chama o senhor Gamaliel, mas ele o ignora. Caifás diz: para com essa farsa, Saulo, e volta à missão que eu te dei. Isso aqui já está ficando cansativo. Saulo percebe que Caifás armou tudo para verem os dois juntos e diz que não acredita. Caifás pergunta se Saulo acha mesmo que ele ia cair nesse disparate. Diz para ele voltar para sua casa. Eles esquecem tudo isso,
Recomeçam amanhã e ele volta a fazer o que foi comissionado pelo Sinédrio. Saulo fica parado e Caifás diz: Rapaz, eu estou sendo misericordioso com você. Vem logo. Eu não queria ter que fazer isso, mas se você não voltar à missão que Deus te deu, eu vou ter que te declarar um anátema. Você vai perder o seu título e todos os seus direitos no Sinédrio. Você está me entendendo? Saulo diz: Eu já tenho uma missão e ela não é contrária a Deus. Caifás diz: Então, seus dias estão contados, Saulo de Tarso. Guarde bem as minhas palavras. Saulo diz que sabe e se afasta dele. Saulo chega à casa de Tiago, procurando por ele e Pedro, mas não encontra ninguém. Pedro e João retornam para Jerusalém. Timão diz a Pedro que eles têm um infiltrado ali e leva eles para o novo lugar onde estão se encontrando. Gamaliel pede para Gabriela acompanhá-lo, dizendo que ela precisa ver isso com seus próprios olhos. Barnabé está esperando por ela e diz: Gabriela, eu tenho novidades. Seu noivo se converteu. Gabriela pergunta como que ele sabe disso. Barnabé diz que esteve com Saulo nos últimos dias e o ajudou a fugir de Damasco porque estavam querendo matá-lo por lá. Gamaliel diz que Saulo esteve em sua casa, mas eles não acreditaram no relato dele. Barnabé diz que é normal e por isso foi avisá-los. Gabriela diz que duvidou e chegou ao cúmulo de chamar Saulo de hipócrita. Nataniel diz que eles desfazem o mal-entendido. Saulo diz a Jesus que está sozinho, que ninguém acredita nele e pergunta como que vai se unir aos seguidores dele se eles não o aceitam. Como que vai servi-lo? Uma porta se abre, aparece uma luz e alguém diz: Entra, Saulo.